Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque nós temos amado a casa do Senhor e nós temos entregado dízimos e ofertas, mas também a nossa vida. Então nós vamos orar agradecendo a Deus por este momento. Ore comigo. Pai, nesta noite nós mais uma vez louvamos, engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é digno de louvor, de honra, de adoração. E quando nós adoramos, Senhor, nós não somente adoramos com os nossos cânticos, com louvores, com canções, nós não somente Te louvamos através da oração, mas também nós oramos com a nossa gratidão, demonstrando a nossa gratidão ao Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, pela provisão em nossa casa, a provisão na nossa mesa, pela proteção que o Senhor tem nos dado. Pai, nós estamos aqui para agradecer. E quando também Te louvamos, prestamos adoração, nós fazemos também através da nossa entrega, da nossa vida, do nosso serviço ao Senhor. E também de dízimos e ofertas. É uma maneira que nós também temos para Te adorar, Te louvar, Te engrandecer. Sabemos que o Senhor não precisa, porque o Senhor é dono de todas as coisas, mas mostra a nossa fidelidade ao Senhor, a partir de tudo quanto o Senhor já tem feito em nossas vidas. Por isso, Senhor, nesta noite nós queremos agradecer por tudo que o Senhor já tem feito, pelas bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre nós, pela graça imerecida e por tudo quanto ainda o Senhor fará. Ó Deus, e nesta hora pedimos a bênção do Senhor, aquela bênção que está reservada, Senhor, que está lá em Malaquias, que se nós não fizermos prova de Ti, o Senhor não abrir as portas do céu e não derramar sobre nós uma bênção tal, que dela venha nos dar uma abastança. É sobre esta bênção que nós estamos agora, Deus, impetrando sobre a vida de todos aqueles que têm se mostrado fiéis ao Senhor, fiéis à Sua palavra, fiéis em todos os sentidos. E aquele, Senhor, que não tem tido esta oportunidade, que o Senhor dê esta oportunidade, Senhor, porque eles também serão abençoados, eles também serão enriquecidos no Senhor. Por isso, Senhor, nós agradecemos e que o Senhor continue conosco aqui, a falar os nossos corações, porque nós já temos, ó Deus, ouvido a Tua voz durante todos estes dias, e nós continuaremos e queremos que o Senhor fale. Ó Espírito Santo, Espírito de Deus, Tu que conheces cada coração aqui nesta noite, que nos sonda e nos conhece as nossas necessidades, sabe de todas as coisas, sabe do que nós precisamos para ter uma vida abundante. O Senhor sabe do que nós precisamos para ter a paz que excede todo entendimento. E a Bíblia diz que lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele, o nosso Deus, tem cuidado de nós. A Bíblia também diz que nós precisamos lançar sobre Ele, contar a Jesus todas as nossas necessidades através da oração e da súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento em Cristo Jesus. Senhor, eu não sei a necessidade como aqueles que aqui adentraram estão, mas o Senhor sabe. Por isso, Senhor, pedimos agora que o nosso coração esteja aberto para ouvir o que o Senhor tem a falar para nós. Não ouvir, Senhor, o que queremos ouvir, mas ouvir o que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Porque a ministração da Tua palavra na nossa vida, junto com a ação do Espírito, essa ação nos traz vida. Vida abundante, vida verdadeira, vida que nós podemos passar por todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece.
O apóstolo Paulo, Senhor, sempre disse isso. Sei passar por todas as circunstâncias da vida. Sei passar por momentos de fragilidade, momentos de fartura, momentos de escassez. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é o grande Deus, o grande eu sou, o Adonai, o Jeová Rafa, aquele que cura, é o Jeová Shalom, é aquele que é a nossa paz. Por isso, Senhor, é em nome dele que nós oramos, agradecidos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, esses dias têm sido para nós dias de muita alegria. Quem pôde estar aqui nos dias de conferência do Multiplique, não é? Foi uma bênção. E nós falamos nesses dias, né? Estávamos ouvindo o pastor William Salgado sobre discipulado. Discipulado que esta igreja já tem falado desde o início do ano. Tivemos um seminário de discipulado aqui na igreja. Depois tivemos um acampamento para líderes, chamando-nos a atenção da importância de multiplicar, a importância de discipular, fazer discípulos, porque nós fomos chamados para isso. Você foi chamado para frutificar. Você não foi chamada para ficar sentada aí, descansando, ouvindo somente a palavra, edificando a sua vida, recebendo a bênção e sem repartir esta bênção com outros. Tem muita gente que precisa receber esta mesma bênção, a bênção da salvação. Então nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para multiplicar. E que o nosso fruto ele precisa permanecer. João 15, vamos ler João 15. João 15 tem um convite de Jesus, tem uma palavra de Jesus. João 15, versículo 16. Na minha versão diz assim: vocês não escolheram a mim. Vamos ler todos aí? Aí está na NVI, a minha é uma outra versão. Vamos ler. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei, para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Vocês estão vendo aí que esse versículo que nós acabamos de ler fala de uma grande responsabilidade nossa, mas também de uma constatação. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu. Jesus disse que Ele nos escolheu. Não me escolhestes a mim. Na minha versão diz assim, versículo 16: vocês não escolheram a mim, eu é que escolhi vocês. Você já viu isso? Você entende isso? O privilégio de ser escolhido por Deus, de ser chamado por Deus. E sabe como foi que Deus lhe escolheu? Deus lhe escolheu antes de você nascer, porque você estava dentre tantos outros para vir a este mundo, mas Deus escolheu você para nascer, e por isso que você hoje está aqui. E hoje você tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida. Você não está aqui por um acaso. Você não nasceu por um acaso. Você nasceu com um propósito. E Deus tem um propósito para cada um de nós. Então isso já é uma grande vitória e um grande privilégio, porque Cristo nos escolheu. Essa graça que começamos aqui cantando esta noite, não foi? Primeiro rendendo, você consegue captar? Quando você está aqui no culto, você consegue entender a linha cronológica do que o culto está lhe dizendo, do que Deus está falando com você? Porque desde que nós entramos aqui, através dos cânticos, da leitura, Deus está fazendo para nós uma mensagem. E nós começamos cantando o quê? Talvez se eu perguntar aqui, quantos lembram do primeiro cântico? Quem? Não, quem cantou não. Eu estou falando você.
Ah, você deu spoiler. Você deu spoiler. Não era para dar um spoiler. Mas nós cantamos o quê? Nós cantamos que nós devemos nos render. Nos render. Jesus chama para nos render. Evangelho é rendição. O Senhor Jesus diz: se você que está aí sentado aí, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Evangelho é renúncia. Evangelho é a gente deixar de lado aquilo que é confortável para nós. Às vezes é confortável para mim estar na minha casa, no sossego do meu lar, sem me importar com aqueles que estão sofrendo lá fora. É confortável para mim estar num dia de folga e só pensar em mim, não pensar nos que sofrem. Mas o Senhor nos chama para sair deste conforto, para levar conforto a outros, através da sua palavra. Por isso que Ele te escolheu, porque Ele sabe que você pode fazer isso. Você é capaz de fazer isso. Então o Evangelho é renúncia, é rendição, é render-se. É render-se. Certa vez Jesus estava ensinando e os discípulos disseram: Senhor, este discurso é muito duro. Quem vai suportar ouvir? Porque Jesus estava chamando para a responsabilidade daquelas pessoas que estavam acompanhando Ele de um lado para outro. Muitos estavam ali por causa de uma cura, muitos estavam ali por causa de um alívio na alma, muitos estavam ali porque estavam com fome, por uma necessidade física, mas não espiritual. E aí Jesus começa a trazer verdades do reino. Quem quer vir a mim, negue a si mesmo, negue a sua vontade. Você gosta de algumas coisas que estão contrárias à palavra de Deus? Você vai ter que negar isso. Você vai ter que entregar no altar de Deus. Você vai ter que largar lá o seu Isaac, aquilo que você gosta, para poder seguir a Jesus. Você não pode seguir a Jesus querendo fazer a sua vontade, viver da sua maneira, pensando do seu modo, fazendo o que você gosta. Você tem que servir a Jesus negando a si mesmo, para agradar aquele que te chamou, que te escolheu. E aí os discípulos ficaram preocupados. Meu Deus, a igreja já está ficando vazia, o povo está levantando e indo embora, porque ali era aquela igreja, era a igreja que estava no campo ali naquele lugar. E disse: não, está todo mundo indo embora, Jesus, o que é que vamos fazer? Jesus, o seu discurso, olha a tua pregação está espantando. Mas Jesus está chamando as pessoas para uma transformação de vida, para impactar outras vidas. E a gente tem que ser diferente. Como aprendemos aqui, temos que ser exemplo. E Jesus olha para os discípulos e pergunta assim: e vocês? E você? Também não quer ir, não? A mensagem é essa, eu não posso mudar. Quem é do reino de Deus tem que ter essa visão. Pensa nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. E você? E aí Pedro olha para Jesus e diz o que, irmãos? Para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Nós vamos sair daqui para onde, se o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida? Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Porque a graça que você recebeu, irmãos, foi um preço de sangue. A graça que foi a segunda música que cantamos aqui. Eu estava ali e ouvindo. Quando a gente vem ao culto, a gente vem para isso, para ver o que é que Deus está falando comigo através da sua palavra. Poxa, Deus começou falando sobre rendição. Rendição, eu não posso viver como eu quero, eu tenho que viver como o céu quer, como o reino quer, como o meu Pai quer. Porque essa graça
que me alcançou, que lhe alcançou, não foi de graça. Essa graça foi cara. Essa graça foi caríssima. Foi sangue. Sangue de um inocente, de Jesus. Que, como diz em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Que ele deixou o seu reino de glória. Desceu. Se humilhou. Tomou a forma de servo. E foi obediente até a morte de cruz. Ele escolheu lhe amar. Ele escolheu lhe amar. Você e eu somos alvo do amor de Deus. Ele te ama. Ele te formou e Ele te ama. Olha o que o texto diz. Primeiro, o versículo 7, Nayara, por favor. 6. Que apesar de ser Deus, de ser Jesus, apesar de ser Deus, Ele não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria usar como vantagem. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos homens. Irmãos, você sabe o que é a divindade encarnar-se, descer a uma humanidade caída, porque o homem caiu, se separou de Deus, abandonou Deus, o homem deu as costas para Deus e quis viver da sua maneira, e Deus está lá chamando e ele virou as costas e quis viver da sua forma, da sua maneira, sem ouvir o que Deus queria para a sua vida, e Deus chamando: meu filho, eu estou aqui. E as pessoas vivendo como elas queriam viver. E Deus demonstrando graça e amor. E o Pai ama tanto a nós, que amou e deu o seu Filho. Meu filho, você vai descer e vai resgatar esse povo que está andando longe de mim, para perto de mim. Eu quero ele perto de mim. Eu quero esse povo perto de mim. Meu Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você vá. Tome essa forma caída que o pecado destruiu, que o pecado desfigurou a minha semelhança. O pecado transformou essa imagem e semelhança minha naquela criação que é o homem. Eu quero que você desça e resgate-os para mim, porque estou cansado de sacrifícios. Não resolvem mais. Esses sacrifícios que eles fazem lá não resolvem mais. O que vai ser definitivo e o que vai pagar a dívida deste homem, desta mulher, é você descer e fazer um único sacrifício. E ele se esvazia. E ele diz assim: eu vou tomar uma forma de servo. É como se Jesus estivesse lá, e como ele estava no alto mais sublime trono, e ele descesse e se humilhasse para uma forma mais simples que poderia se existir. Mas ele, por amor, ele tomou aquela forma de servo. Ele humilhou-se. Jesus não é orgulhoso. Ele diz assim, ó: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Aprendam de mim, Jesus disse. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. O Deus humilhou-se, irmãos. O Deus desceu, encarnou-se, tornou-se carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de justiça. Versículo 8. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente. Obediente até a morte, e morte de cruz. Nós fomos desafiados nestes dias
a ter sensibilidade. Sensibilidade. E aí eu pergunto, a pergunta que o pastor William fez para todos nós: como nós respondemos à voz de Deus? Qual o nível de sensibilidade para entender este plano que mudou a minha e a sua vida? Você consegue ouvir Deus na palavra? Você consegue ouvir Deus quando vem ao culto? Agora a Bíblia diz uma coisa: se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração, porque Deus muitas vezes está falando ao seu coração para você deixar determinadas coisas, e a gente não deixa. Deus está falando para a gente mudar, e a gente não muda, para a gente se render, e não se rende. Deus está chamando a gente para uma posição, uma tomada de posição diferente. Ele está lhe mostrando, e você e eu, muitas vezes, ou algumas vezes, não nos rendemos. Deus está mostrando, está revelando. Você está pedindo prova, está orando a Deus. Cantamos também sobre o deserto, viu? E uma coisa interessante que o pastor William falou nesses dias sobre o deserto. Venha comigo, porque isso é a anotação que a gente tem que pegar, viu? Mãe Emily estava falando aqui sobre o deserto, que diz respeito à obediência. Porque muitas vezes Deus não responde às nossas perguntas? Ou porque muitas vezes você está orando e Deus não fala, não responde? Sabe por quê? Ele falou aqui, só vou reproduzir o que ele disse. É porque ele sabe que a pessoa não está pronta para obedecer. Deus está revelando o destino que a pessoa tem que ir, o caminho que a pessoa tem que percorrer. Deus está muitas vezes revelando o destinatário, a quem está destinada a mensagem e a própria mensagem. Enquanto não estamos preparados para obedecer, Ele nos leva ao deserto e trabalha em nossas vidas até que nos rendamos para fazer a sua vontade. O deserto, palavras do pastor William Salgado, é a faculdade do Espírito Santo. Estou no deserto. O deserto vai passar sim. Sabe quando? Quando eu e você se render para obedecer o que Deus quer falar com você. Quer ver o deserto passar? Quer ver as coisas melhorar? Se renda. Vai passar. Não é assim? É assim. Quando a gente se rende para obedecer e a fazer aquilo que Deus quer, temos sensibilidade, o nosso coração não está endurecido, está sensível à voz de Deus e nós obedecemos. Rapidinho a gente sai dele. Quer sair dele? Do deserto? Esteja sensível à voz de Deus. Obedeça o que Ele está lhe pedindo e você vai sair. Amém? Amém? Amém. Mas irmãos, nós fomos chamados. Essa graça que nos alcançou, ela nos constrange. A gente não pode ficar indiferente a esta graça que cantamos aqui. A graça que te salvou. Como era você entre o antes e o depois de Jesus? Me diga aí. Como você era antes e depois que Jesus entrou na sua vida? Tudo mudou, não foi? Pois é. E você vai fazer o quê? Você vai responder como? Nós não podemos ficar indiferentes. Porque este Jesus que morreu, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, sangue precioso.
Agora continua o texto aí, por favor, Nayara. Versículo 9. É por isso que Deus o exaltou Jesus à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e embaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque todos um dia haverão de se dobrar, se render. A gente não pode ficar com essa graça conosco. Quantos já andaram com Cristo? Tiveram uma caminhada com Deus e hoje está precisando retomar. Ele lhe escolheu. Você é um chamado. Você é chamada. Deus conta com você. Deus quer você, quer todos nós muito próximos a Ele para ouvir o que Ele quer fazer neste mundo que está aí fora, que tanto precisa de salvação. É por isso que o texto que lemos no início de João 15 diz que Ele nos escolheu. Ele nos escolheu a nós, para que pudéssemos ir e dar fruto, e um fruto que permaneça, um fruto que precisa permanecer. E fruto que permanece é aquele que continua. Muitas vezes a gente ganha uma alma para Jesus, irmãos, mas elas não permanecem, porque está faltando o discipulado. E o que é o discipulado? É uma vida na vida. É você caminhar com aquele que começou os primeiros passos na fé, e ele dizer assim: meu irmão, essa semana está difícil. Vieram tantos pratos, tantos desejos, tantas coisas. Eu acabei de aceitar a Jesus, mas essas primeiras semanas, família, essa primeira semana foi no trabalho. E tudo vem, irmãos, para a pessoa querer desistir. Aí o discipulador vem: não, você não está só, você tem o Espírito Santo que Ele vai lhe ajudar. Ele vai lhe fortalecer. E eu estou orando por você. Nós vamos passar isso juntos. Vamos orar, vamos jejuar. Você vai vencer. Você não vai ficar aí, não, irmão. Discipulado. E vou marcar uma hora com você para a gente orar junto. Que dia eu posso? Vamos marcar, vamos ler a palavra juntos. Porque é a palavra que fortalece a gente. É pela palavra que a gente tem vida. É a palavra que nos sustenta. Nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É ela que nos sustenta, é ela que nos fortalece. E você vai viver pela palavra, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o justo vai viver pela fé. E se ele retroceder, Deus não tem prazer na vida dele. Você tem que viver por fé, não é pela vista, não é pelo que você está vendo, não. Vai passar, vai passar, vai passar. Palavra de Deus. Quando você ora a palavra de Deus, usa a palavra de Deus, você vence. Vamos lembrar o que a irmã falou? Todo culto você precisa estar ligado no culto, porque o culto é uma mensagem. Foi o que nós ouvimos hoje. Jesus estava no deserto. Acho que Mateus capítulo 4, né? Lá no início. Ele não tinha começado ainda a ser o ministério. Tinha acabado de ser batizado. Tinha acabado de ser batizado. Não precisava, mas deixou o exemplo. Então aquele que aceita Jesus e de fato se decide ao lado de Jesus, ele diz assim: eu quero morrer para este mundo não mais interessa, tudo que ele me oferece lá não mais me interessa não, eu quero é viver para Cristo, porque é o único caminho, eu quero viver com Deus. E aí ele vai, é batizado por João Batista, mas quando ele sai dali, o Espírito leva ao deserto, e ali ele passa 40 dias e 40 noites. Ah lá. Teve fome.
teve fome, porque Jesus também tinha sua humanidade. Mas o que acontece? O tentador veio se apresentar. Ele não perde uma oportunidade para querer me enganar, enganar você. Deus prova, mas o tentador, o inimigo das nossas almas, ele vem com tentações para nos colocar no buraco, para a gente cair no buraco e a gente pecar contra o Senhor. Deus prova os seus filhos para ver o que tem nos nossos corações. Tentar só o inimigo, e ele vem para tentar. O tentador, o inimigo das nossas almas, se aproxima de Jesus e aí faz aquela pergunta assim: olha, se você é Deus, você está com fome, né? Dá ordem a estas pedras aí, ó, e que se transformem em pães. Mas qual foi qual a resposta de Jesus? Olhe, está escrito. A palavra. Ele venceu com a palavra. Está escrito. Está escrito o que, irmãos? Eu não ouvi. Não ouvi, não. Diga com fé. Você vai dizer assim: eu vou viver com a palavra de Deus, e vou viver e vou vencer com ela. Não é só de pão que vai ver o homem, não, irmãos, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. É essa que traz vida. Você tem que vencer com a palavra. Use a palavra. Não é a minha palavra, não, é a palavra de Deus. Jesus nos ensinou aqui que é a palavra de Deus. Então aí quem está discipulando vai ensinar, vai orientar o irmão e a irmã que está fraco na fé, que está desanimado, que não tem mais força para vir à igreja, para ir para o pequeno grupo, que está desanimado, está desestimulado, está decepcionado, às vezes até com a igreja, está decepcionado. Eu não vou dizer com Deus, porque tem gente até que diz que está, mas que está totalmente descrente, descreditado e frustrado. Meus irmãos, olhe para a palavra. Vamos ler a palavra. Vamos orar a palavra, porque a palavra procede da boca de Deus. E é essa palavra que vai nos dar vitória. Essa palavra que vai nos fortalecer quando estivermos fracos. Esta palavra que nos vai dizer o caminho. Esta palavra, irmãos. Então, queridos, a gente precisa entender que quando temos esta palavra conosco, ela faz mudança na nossa vida, transformação. Começa na nossa vida, transformando a nossa vida, e a gente onde estiver vai transformando, porque não é a Alessandra, não é o pastor, mas é a palavra de Deus junto com o Espírito Santo. E quando a palavra de Deus junta com o Espírito Santo traz a palavra rema, e essa palavra rema explode, dá o dínamos e traz mudança. É a palavra e o Espírito. Por isso que Pedro diz: antes crescei na graça. Graça e no que mais? E no conhecimento. É uma coisa e outra. Um avião não voa com uma asa só. Um avião não voa com uma asa só. Um avião voa com duas asas. Graça e conhecimento. Quer voar? Quer ascender aos céus? Graça e conhecimento. É o que faz. Mudança. Mas para acontecer mudança, irmãos, tem que tomar uma atitude, um posicionamento. Porque eu fico me perguntando, quando a gente sai de um congresso Multiplique, como que nós acabamos de sair, terminou hoje pela manhã, eu fico me perguntando o que é que eu, Alessandra, vou fazer com tudo isso. E se o que nós ouvimos não nos inquieta, tem alguma coisa errada.
A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. E às vezes a gente fica conformado. Teve uma vez que uma certa denominação até falou, tinha um slogan, se revolte. Com o quê? Com o que está errado. Com o que não é palavra de Deus. Temos que ter a mente de Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo só vai ser formada em nós, irmãos, se nós tivermos esta palavra na nossa mente. Se a gente substituir essa palavra por qualquer outro ensino, não vai trazer vida, não vai trazer transformação de mente. Metanoia. Metanoia. Mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de visão, mudança de mente. Precisa ter metanoia, mudança. Mas a mudança vem quando esta palavra está no meu coração e na minha mente. O que é que você tem colocado diante dos teus olhos durante o dia todo? O que está diante dos seus olhos? O que é que tem roubado o seu tempo diante dos seus olhos? Para onde você está olhando? Para as coisas da terra? Onde o homem está? Do baixo? Das coisas que são passageiras? Da vida efêmera? Que hoje nós estamos aqui e passamos, porque a vida é como uma flor. É como a erva do campo. Pela manhã nasce e à tarde desvanece. Mas se o nosso olhar estiver para o alto, nas coisas de cima, na eternidade, a gente vai viver com os olhos na eternidade, pensando nas coisas que são de cima. Mas é essa palavra que não vai nos levar a pensar nas coisas que são de cima, nas coisas eternas, nas coisas que o seu ouvido nunca ouviu. Você já ouviu muita maravilha aqui na terra, né? Mas aquilo que está preparado para os santos de Deus. Tem muita coisa maravilhosa, viu, Samuel? Você tem muita coisa aí. Tem muito acorde maravilhoso, não é? Maravilha, né? Cada harmonia, cada música harmoniosa, cada acorde, hein? Mas aquilo que Deus preparou para aqueles que o aceitam e querem viver com Ele, Ele vai mostrar coisa muito mais excelente. Aquilo que nossos olhos ainda não viram, Deus vai nos vislumbrar quando estivermos lá. Eu não sei nem o que possa ser. Vai ser uma grande surpresa, irmãos, quando estarmos lá com o Senhor. Por isso que precisamos tomar uma tomada de decisão. O que é que nós vamos fazer com tudo que temos ouvido? Porque o fruto precisa permanecer. Eu preciso permanecer em Deus. Eu preciso permanecer em Jesus. Sabe por quê? O que é que diz o finalzinho, já terminando? O finalzinho ali do versículo de João 15, 16. O texto vai dizer o quê? O texto vai dizer: fruto que permanece, para que todo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele conceda a vocês. Para que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele conceda a vocês. A fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Irmãos, cumprir a grande comissão, o ide de Jesus, traz bênção, sim, traz muitas recompensas. Uma delas é a gente ver vida, se alegrar.
com aqueles que vão para o céu conosco também. Mas acima de tudo é a gente começar aqui a viver as bem-aventuranças de Deus. Quando diz o quê? Que tudo que pedirem no nome de Jesus, Ele vai conceder. Você orar e o Senhor conceder. Você clamar, suplicar e o Senhor conceder. Porque você está no cumprimento da missão. A gente não pode se conformar, irmãos, em sermos infrutíferos. Precisamos fazer discípulos. É uma tomada de decisão. Começa com pequenas atitudes, pequenas ações. Mas pequenas ações se transformam em grandes resultados, sabia? E sabe como é que você pode começar a partir de hoje? Saindo daqui hoje, de maneira prática. Porque não adianta a gente estar ouvindo a mensagem e a gente não colocar na nossa vida prática. Uma das coisas para que uma igreja seja multiplicadora, que aprendemos aqui nesses dias, é sobre a oração. Vamos começar orando. Você vai começar a mudar a realidade da sua vida, do seu lar, da sua cidade, da sua rua, da sua comunidade, orando por ela, todos os dias, colocando nas mãos do Senhor, através da oração. Senhor, transforma primeiro a minha vida. O que é que precisa mudar na minha vida? Que eu preciso mudar? Me mostre, me dê sensibilidade para ouvir o que eu preciso mudar, Senhor, da minha vida, para que eu possa, Senhor, viver o novo teu, aquilo que o Senhor quer fazer. Eu quero ser bênção, Senhor, na vida de outros. Então começa essa transformação em mim, eu quero mudar. Senhor, me mostra, Senhor, por que eu não estou sendo frutífero? Me mostra, me fala. Eu quero passar aqui agora, Senhor, um filme, Senhor, Espírito Santo, me revele o que é que na minha vida tem impedido de eu falar, de eu anunciar, de fazer discípulo. Senhor, Pai, começa orando por você, irmão. Depois você vai começar orando por aquela pessoa que você tem uma amizade. Uma amizade mesmo, que bem próxima a você, que caminha com você, que na hora do almoço está com você, que na hora do intervalo ali vai tomar o café com você. É um vizinho, uma vizinha, é alguém muito próximo que às vezes todo dia está botando uma mensagem lá no WhatsApp para você. E começa ali, orando por aquela pessoa, mandando uma mensagem. Eu estou nessa fase, viu, irmãos? Orando e mandando mensagem. Que as pessoas que eu tenho mantido um relacionamento não estão tão próximas a mim. Então eu estou fazendo isso. Mas o Espírito Santo pode mostrar a você uma outra maneira e uma outra forma de fazer a coisa. Porque você vai depender do Espírito. O Espírito vai lhe conduzir, vai dizer assim, faça assim. E você e eu vamos obedecer. Porque eles estão nos lendo. Eles estão lendo a Bíblia através da nossa vida. Eles querem ler. As pessoas estão cansadas. Elas querem ver transformação de vida. Fulano está diferente. Está diferente. Não sei o que está acontecendo. Fulano, de uns dias para cá, não estou entendendo. Vou me aproximar para saber o que aconteceu. Porque está sendo bom na vida dele. E eu quero também para a minha vida. Que nós possamos tomar atitude, irmãos, de dar o primeiro passo. Quando eu e você dar o primeiro passo, Jesus faz tudo. Ele só quer que a gente dê o primeiro passo. Somente. O primeiro passo para sair da inércia. Sabe o que é inércia? É física. É estar parado. Isso aqui é inércia. Mas quando eu faço isso, eu saio da inércia. Para muitas pessoas, fazer isso é difícil. Eu me lembro de Sandro. Sandro disse que Sandro vai fazer, ele não conta aniversário dele não, ele não gosta não, viu? Que ninguém dê parabéns aí no aniversário. Mas o aniversário dele é o dia que ele se converteu a Jesus. É agora, 27 de outubro, viu? Aniversário dele. O que ele conta é quando ele nasceu na fé. O resto não conta não. E aí ele disse que quando ele foi para Jesus, alguém convidou
E ele veio, disse que não era aqui dessa maneira, né? Porque há mais de 20 anos atrás não era assim, era a casinha lá embaixo. E ele conta que quando ele chegou na porta, vieram todos animados, né? Acho que foi ele e mais 2 pessoas caminhando para a igreja e tal. Quando chegou na porta, aqui no portão, que era um portãozinho, quem lembra aqui, ó, há mais de 20 anos atrás, era um portãozinho, tinha um muro, né? Aquelas plantas de um lado, a planta... Diz que quando deu ali naquele lugar, parece que ele parou, congelou. Congelou e não conseguia entrar. E ele disse que não entendia porque ele não conseguia sair do lugar para entrar. Chegou no portão ali para entrar. Foi convidado para o aniversário da igreja e não conseguia entrar. E não entendia. E é como se uma força estivesse impedindo dele continuar. Mas ele disse também que Deus, né, de uma maneira sobrenatural, o impulsionou e ele como se tivesse sido empurrado. Ele entrou, ele conseguiu entrar. E quando ele conseguiu entrar, que sentou, o pastor, foi um pastor de fora, pastor de Águas Claras, que estava pregando aqui na igreja, ele disse que foi um pastor. Ele disse que sentiu assim, como se do púlpito, quando ele fez o apelo, quando ele fez, disse que sentiu algo vindo de lá assim. E naquele dia ele se rendeu. E aceitou a Jesus. E vem mudando, né? A cada dia a vida com Cristo. Sair da inércia é difícil. Para alguns que já começaram a caminhar e um dia pararam. Mas o Senhor, Ele quer nesta noite tirar da inércia todos nós. Ele quer colocar a gente caminhando para fazer a boa vontade dEle. E eu quero convidar você a ficar de pé, que nós vamos orar. Para Deus tirar-nos da inércia. Mas o posicionamento é nosso de estarmos de pé diante do Senhor. Para que Ele possa fazer um milagre de transformarmos cada vez mais em discipuladores. Não vamos nos conformar. Não vamos nos conformar em sermos infrutíferos, mas nós queremos ser frutíferos. E daqui a um ano, todos nós aqui, pelo menos com uma alma, para celebrar. E o microfone vai ser seu para você contar o testemunho. E dizer assim, ó, em nome de Jesus eu saí da inércia, o Senhor me ajudou, a palavra do Senhor me fortaleceu, o Espírito Santo me encorajou, e eu fui cheio do Espírito Santo, e Ele me levou para pregar e para testemunhar, e daqui a pouco eu estou ouvindo muitas pessoas e Jesus, e eu tenho aqui agora um fruto que está aqui acompanhando essa discipulada, amém? Pai, nós estamos aqui nesta noite, diante do Senhor de pé, agradecendo ao Senhor pela vida do teu servo que aqui veio, o pastor William Salgado. Nós queremos agradecer, Senhor, pela vida do teu filho e de tantos outros missionários da Junta de Missões Nacionais, que tem trabalhado para despertar em nós, através da palavra, a necessidade de sermos discípulos que fazem discípulos. Nós queremos agradecer por esses dias aqui, e que não sejam em vão, Senhor, mas que nós possamos tomar um posicionamento a partir de agora, saindo daqui conversando sobre isso, saindo daqui, Senhor, pensando como nós podemos ser um melhor discípulo de Jesus, como nós podemos ser um servo de Jesus, pedindo a Deus a orientação do Espírito para nos ensinar todas as coisas que precisamos aprender para fazer a missão, para completar a missão. Senhor, nós queremos ter as marcas daqueles discipuladores que estão transformando e vão impactar novas gerações. Nós queremos ser aqueles, Senhor, que onde quer que estejamos possamos levar a palavra, mas ser luz de Cristo naquele lugar, que possamos salgar, Senhor. Deus, vê agora a nossa vida, se há alguma coisa na nossa vida que está impedindo de sermos infrutíferos, nos revela, nos mostra. Se é um pecado oculto,
se é um comportamento averso à tua palavra, se for um pensamento, Deus, que não está condizente com a palavra do Senhor, se é uma mágoa, se é uma falta de perdão, se é algum pecado, que seja lá qualquer que seja ele, que nesta noite o teu Santo Espírito nos perdoe e que nós possamos abandonar no nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É palavra do Senhor. O Senhor vela pela sua palavra para cumprir. O que nós queremos aqui, Senhor, é ser frutíferos. E se isso está impedindo a nossa vida, nós queremos deixar agora diante do teu altar no nome de Jesus. Porque nós queremos crescer. Nós queremos naquele grande dia estender as nossas mãos e o Senhor ver vidas, e o Senhor se alegrar e dizer para cada um de nós: vem, meu filho amado, em que eu tenho muita alegria, em que me comprazo. No pouco foste fiel, entra no gozo do teu Senhor. Nós queremos ouvir esta palavra. Senhor, não importa o que seja, mas se também não é nada desta forma, Senhor, de pecado, se é timidez, vai quebrando a timidez em nome de Jesus. Traz o Espírito, enche-nos do teu Espírito, Senhor, com espírito de ousadia. O Senhor não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia, para falar, para anunciar o teu grande amor. Ah, Senhor, faz isso. O que está faltando em nós, Senhor, o que é? Fala. Nós precisamos saber o que é para nos render. Se está faltando obediência, traz, oh Deus, traz para nós rendição. Nós queremos nos render, Senhor. A Bíblia fala que um coração quebrantado o Senhor não vai desprezar. Um coração contrito o Senhor não vai desprezar. Ah, Senhor, faz-nos um vaso novo, quebra-nos, refaz de novo, Senhor, para a glória do teu nome. Nós queremos ver a nossa família inteira, a nossa parentela rendida aos teus pés. Aqueles que ainda não vieram, que este ano ainda venham se render. Vai quebrando as cadeias, Senhor, em nome de Jesus. Nós agora levantamos a nossa voz e pedimos ao Senhor que quebre as cadeias do medo, quebre as cadeias dos vícios, quebre as cadeias, Senhor, de tudo que possa estar amarrando estas pessoas. Vai, ó Deus, cancelando no nome de Jesus, para que essas pessoas possam se render quando ouvir a tua palavra. E tua palavra entre como espada, que vá na divisão da alma e do espírito, e convença este homem, esta mulher do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus, com um verdadeiro arrependimento. E que ele chore pelos seus pecados, ele chore pelas suas misérias, mas também larguem e se voltem para o Senhor, para serem restaurados pelo Senhor, transformados pelo Senhor, para ter paz que excede todo entendimento, para ter esperança de salvação, alegria, Senhor, alegria no Espírito. Ah, Senhor, nós oramos é por isso. Começa essa obra em nós. Começa essa obra em nós, Senhor. A começar em nós, quebra os nossos corações. Quebra os nossos corações, Senhor. Transforma-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Porque nós queremos viver a tua boa, perfeita
e agradável vontade. Você vai continuar orando. Você vai continuar orando pela sua vida. Já estamos terminando, mas você vai continuar orando pela sua vida ainda agora. Queria perguntar aqui nesta noite. Todos estão de olhos fechados, ninguém de olhos abertos. Esse é um momento com Deus. É você e Deus agora. Ninguém está lhe olhando. Reflita aí o que é que está faltando ainda na sua vida. Peça a Deus, faça a sua oração aí com Deus. É você e Deus agora. Se você consegue enxergar o que é que Deus tem ainda, quer fazer com você e você tem ainda resistido, não resista não. Coloque isso diante do Senhor. Fale para Ele da sua dificuldade, se é uma dificuldade, para que Ele mude. Você está cansado de viver assim? Nada muda. É tudo igual todos os dias. Deus quer te dar uma vida nova, viver de maneira diferente. Mas você tem que falar para Ele. Fale para Ele. Fale para Ele. Derrame seu coração aí com Ele. Diga: Senhor, eu tenho dificuldade nisso. Eu tenho dificuldade nessa área. Me ajude. Me ajude, Senhor. Fale, diga para Ele o que é. Porque Ele está ouvindo você. Os ouvidos do Senhor estão atentos à voz que está neste lugar. Senhor, tua igreja está orando, cada um na sua necessidade. E colocando diante do Senhor coisas que entende que possam estar atrapalhando este caminhar. Possa estar atrapalhando esta vida abundante, esta vida frutífera. Nós não queremos ser tropeços, Senhor, na tua obra. Nós não queremos ser pedra de escândalo. Nós não queremos, Senhor, nós não queremos ser aqueles que atrapalham, pedra no caminho, mas nós queremos ser bênção. Por isso, Senhor, usa-nos. Tira de nós, Pai. Tira da nossa vida, do nosso coração. Nós queremos viver de agora em diante contigo. Queremos passar esta semana meditando em tudo quanto nós ouvimos neste Multiplique. Nós queremos ser sensíveis à tua voz, Senhor. Quando abrimos a palavra para lê-la, que o Senhor fale ao nosso coração, Espírito Santo. Nós não queremos entristecer o Espírito. O Espírito, quando fica triste, porque o Espírito é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Quando nós entristecemos, Ele para de falar conosco. Mas peça ao Senhor agora: Senhor, não se cale para comigo. Fale, Senhor, conosco na sua palavra. Nos dê sensibilidade para te ouvir, mas também nos dê um coração rendido para obedecer. Que a nossa conexão com o Senhor venha a ser forte, tamanha que quando nós estivermos andando pelos lugares, as pessoas percebam a tua presença na nossa vida. E que a conversa mude de rumo quando for uma conversa indevida. Quando nós chegarmos em determinados ambientes, porque a tua presença vai ser representada pela nossa presença. Ah, Deus, nos ensine a viver com intencionalidade, aproveitando todas as oportunidades. Nós não podemos sair daqui, Senhor, sem estar pensando nestas coisas. Nós não podemos sair daqui tendo um pensamento diferente, porque nós queremos, ó Deus, viver em novidade de vida, uma vida abundante com o Senhor. Uma vida frutífera, nos alegrando na tua presença e entregando ao Senhor os frutos desta colheita, mas frutos que permanecem para a vida eterna. Queremos pedir, Senhor, uma semana abençoada. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. A bênção que enriquece, que não acrescenta dor alguma. A bênção que traz alegria, que traz conforto, consolo.
a bênção que nos traz, ó Deus, palavra de Deus, e que essa palavra traz mudança na nossa mente. Nós queremos esta bênção para a nossa casa e a nossa família. Abençoa esta semana, Senhor. Seja uma semana de transformação. Que todos nós tenhamos aqui um testemunho para contar durante esta semana. Seja uma semana de boas notícias. Uma semana onde possamos ver a glória do Senhor. E a mão forte do Senhor agindo por nós e através de nós. É o que nós pedimos, Senhor, nesta noite. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar. Hoje o pastor Naldo precisou acompanhar o pastor William Salgado e sua esposa, a missionária Tânia, ali em Jardim Primavera. Mas esta semana aí é semana de... O que vai acontecer de hoje a 8, irmãos? Aniversário da igreja. E porque vai acontecer o aniversário da igreja, precisamos estar orando. Se você puder jejuar, jejue. E traga também um visitante para vir. Porque vamos ter 2 pastores aqui, eu nem lembro mais o nome. Só, exatamente, 23 anos anunciando a palavra de Deus. Então, nós vamos orar, nos preparar, orar. E vamos trazer um visitante para ouvir a palavra do Senhor. E vamos também vir, para nos alegrar e celebrar o Senhor, esses anos que temos aqui de igreja assim, formada, Porque somos mais de 23 anos com congregação, mais de 23 anos. Mas vamos orar, continuar orando, e vamos, irmãos, estar ali conectados com a palavra de Deus. Então, vamos continuar orando, e já com a intencionalidade, com alguém, para a gente trazer no domingo, certo? A programação me parece que é sábado e domingo. Sábado e domingo. Então, sábado temos culto e domingo também. Fique ligado no grupo da igreja, viu? Nas redes sociais da igreja, no Instagram, não é isso? Que também lá está falando. Não sei se o Face está também, mas acho que o Instagram que está ali, Vai para o Instagram da igreja. Oi? EBD. A gente vai. Eu vou ver com o pastor essa semana, viu? Como é que vai ser a programação. A gente está olhando aí, eu vou ver com ele. Se EBD vai ter, a irmã está perguntando. Aguardem lá que a gente coloca, viu? Porque hoje nós não tivemos, porque foi a conclusão do Multiplique. Mas na próxima semana a gente vai ver se realmente vamos ter. Mas fiquem ligados nas redes sociais da igreja, tá bom? Deus abençoe e nos dê uma semana. Como? Não entendi. Não, quarta-feira culto normal, viu, irmãos? Quarta-feira tem culto, viu? Quarta tem culto, sábado, domingo, tá todo mundo aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.